Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Centro Acadêmico de Enfermagem da UFR para participar desse evento. Meu nome é André Bach, eu sou professor do curso de Medicina aqui da UFR também. E o tema que me foi proposto para falar aqui para vocês foi a importância da vacinação no Brasil diante do cenário pandêmico, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o porquê que é importante se vacinar dentro do contexto da pandemia, né? E a gente vai conversar um pouco sobre as vacinas e alguns mitos e verdades a respeito disso, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é quem que nos protege desse tipo de ataque, né? Que na verdade é um ataque, né? Quando as pessoas falam que a China desenvolveu o coronavírus como uma arma biológica, eu fico imaginando um chinês espirrando, né, como arma biológica, porque é assim que a gente transmite, né, pelas gotículas, né, principalmente pelo ar. E nós temos todo um exército, que a gente pode dizer, de células capazes de modular, né, essa resposta para conseguir tentar mitigar uma infecção por qualquer tipo de micro-organismo invasor, né? E basicamente funciona da forma que vocês já conhecem, né? De uma maneira muito simplificada, antes que os imunologistas aqui me crucifixem, né? Eu sou, na verdade, farmacologista, então eu vou simplificar a imuno aqui. E, na verdade, o que você tem aqui é o macrófago, né? Apresentando os partes, né? Desses organismos invasores aqui para serem reconhecidos pelo nosso sistema imune, pelos linfócitos, né? Que ativados podem ter os linfócitos T, então, que vão executar uma resposta celular contra esses micro-organismos, e os linfócitos B, que vão fazer uma resposta humoral através da produção de anticorpos, né, sendo ativados em plasmócitos. Então, a gente tem essa resposta, que é uma resposta coordenada e muito importante. É óbvio que tem muito mais elementos aqui do que esses que estão aparecendo, mas o fato é que essa resposta ela é muito importante. E nem sempre dá tempo, né? Nem sempre essa resposta ela é intensa o suficiente e rápida o suficiente para resolver o nosso problema. Por exemplo, numa primeira exposição, pode demorar um tempo até organizar essa resposta e essa resposta não ser tão grande assim, né? E depois, quando a gente volta em níveis basais, eu posso ter uma segunda exposição, um segundo contato com aquele microorganismo, e aí eu tenho uma memória imunológica que me permite fazer uma resposta muito mais rápida e muito mais efetiva, né? A ideia da vacinação é funcionar como uma primeira exposição. Eu exponho os indivíduos a o que seria um vírus de mentira, né? Um vírus inativado, um vírus atenuado, um pedacinho do vírus, qualquer coisa desse tipo, e eu treino meu sistema imunológico para que ele possa responder numa exposição verdadeira, para que funcione como uma resposta a uma segunda exposição, terceira exposição e por aí vai, né? Então, é algo muito importante, por quê? Porque caso o meu sistema imune não consiga conter os micro-organismos, em especial nessa tentativa de organizar uma resposta imediata, né, eu tenho a instalação de uma doença. No caso aqui, a gente está falando da varíola. E eu trouxe o exemplo da varíola justamente por ser uma doença de transmissão fácil, né, altamente transmissível, e que tinha uma mortalidade muito alta, por volta de 30%, e foi a vacinação que conseguiu erradicar essa doença. Então, é uma grande conquista para nós, né? E aqui a gente já consegue ter noção da importância da vacinação como um todo, não apenas no contexto da pandemia. Existem diversos tipos de vacina, né? Vocês já conhecem algumas delas, e dentro da pandemia se destacaram algumas, né? As vacinas por vírus inativado, que são vacinas que nós já conhecíamos antes, que são os vírus que estão, entre aspas, mortos, né? A gente não fala morto porque o vírus ele mal tem vida, já que ele não tem célula, né? Então é uma partícula viral inativada. Mas a gente pode dizer aqui, de maneira coloquial, que o vírus está morto, né? E o organismo vai reconhecer aquele vírus, vai organizar uma resposta contra esse vírus, e quando de fato você for infectado pelo coronavírus, a resposta já está mais organizada. Essa é a ideia da Coronavac, por exemplo, que foi feita com essa técnica, que é uma técnica usada há muito tempo, já muito disseminada, por isso que a gente conseguiu desenvolver ela relativamente rápido e com uma noção, com uma ideia de segurança boa,
porque é uma técnica que a gente já conhece e sabe que é segura, né? Aqui vocês estão vendo outros tipos de vacina, mas que não vão se aplicar aqui no contexto do coronavírus. Mas dentro do contexto do coronavírus tem vacinas um pouco mais novas, né, com metodologias mais novas. Aqui a gente tem as vacinas de subunidades, que a gente tem algumas em desenvolvimento para o coronavírus, né, que são pedacinhos do vírus. Então, ao invés de usar o vírus inteiro inativado, são proteínas virais. A gente tem esse tipo de vacina, por exemplo, para HPV, para hepatite B, né? Já está bem estabelecido, mas são vacinas mais novas, né? E o que tem se destacado no cenário do coronavírus é a vacina por vetor viral e a vacina de RNA mensageiro, né? Essas têm ganhado muita força na pandemia e na mídia. A vacina por vetor viral é quando você pega um pedacinho do gene do vírus e coloca dentro de um outro vírus, que é um adenovírus, né? É um adenovírus de macaco, de outra espécie, que é não replicante, quer dizer, ele não tem a capacidade de se multiplicar. Ele funciona como um transportador, ele é um táxi, né? Um Uber, que vai levar o gene do vírus, um pedacinho do gene do vírus para dentro do organismo, para que as nossas células possam, então, produzir um pouco de proteínas virais. Então, em última instância, as vacinas vetorizadas vão acabar levando à formação de proteínas virais, né? E transportando, então, um pedacinho do material genético do vírus. A vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, que muitos estão tomando aqui no Brasil, assim como a vacina da Janssen, né, e a vacina a Sputnik V, da Rússia, elas trabalham com esse tipo de tecnologia aqui. E a gente tem a vacina de RNA mensageiro, né, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, onde, na verdade, você insere um RNA mensageiro do vírus, que é convertido em proteínas virais no hospedeiro. Então, não tem nada a ver com mexer no DNA da pessoa, com causar mutação, com um alimento transgênico, organismo geneticamente modificado. Isso aí é ficção, é até legal, mas para a gente fazer roteiro de filme do Netflix, né? Aqui o que acontece é bem mais chato que isso, tá? Você tem a célula aqui, então você tem esse RNA mensageiro que entra na célula, o que acontece? Ele vai ser traduzido aqui pelos ribossomos em proteínas virais, né? Essas proteínas virais é como se você estivesse dando um manual de instrução para o ribossomo. O ribossomo está lá, ele é um funcionário que monta, é um cara que monta móveis, por exemplo, e aí sempre que você dá as tábuas, os parafusos, as coisas, ele consegue montar os móveis quando você dá um manual de instrução, né? Então ele vai montando de acordo com o manual. Aqui você deu um manual para ele produzir uma peça nova que ele não sabia produzir antes, que é uma peça de uma proteína viral, para que o nosso organismo reconheça essa proteína viral. Então, é como se você montasse um protótipo, né? Ah, essa aqui é a proteína viral, gente. Ó, se entrar alguém com isso aqui, vocês vão combater. E aí o organismo aprende a combater, certo? Ele não vai entrar no núcleo aqui, começar a bagunçar o seu DNA, pode ficar tranquilo. Isso tem vírus que fazem esse tipo de manobra, né? Mas aí o vírus ele vem equipado não só com o seu RNA, mas também vem equipado com transcriptase reversa, com integrase, com protease, um monte de coisa que dá para ele essa característica de conseguir se inserir no DNA. Aqui não, tá? Aqui isso não vai acontecer. Eu só deu um outro manual de instruções para a sua célula, tá? Então, em última instância, você vai gerar também pedacinhos e proteínas de vírus, né? Então, cai tudo dentro dessa grande linha aqui das subunidades. Então, gente, cuidado com o pavor, o medo das vacinas, né? Vacina não causa autismo, isso foi uma fake news de 98, por causa de um estudo mal publicado que já foi desmentido. Não causa infertilidade, não é um plano do governo para nascer menos gente, não é um plano do governo para matar idoso, não tem nada a ver, tá? Não insere chip comunista, você não vai virar um comunista, nem vai ser monitorado por comunistas, é mais fácil você ser monitorado por capitalistas usando o seu celular. Isso com certeza você já está sendo monitorado, todos nós, essa minha palestra está sendo monitorada, com certeza. Você não vai virar um mutante, tá? E muito menos um jacaré. Então, pode ficar tranquilo. Se a vacina realmente pudesse mudar o DNA,
tinha pessoas que eu ia falar, inclusive, ó, aproveita a chance aí, que, que não é sempre que dá, tá? Então, esses efeitos adversos, eles têm em comum que eles são fake news, tá bom? Mas por que que a gente ainda assim duvida das vacinas, né? A gente duvida das vacinas porque elas funcionam. É estranho pensar dessa forma, né? Mas as vacinas, o fato das vacinas funcionarem, como a vacina da poliomielite, por exemplo, fez com que a gente não visse mais esse tipo de coisa. Você não sai na rua e vê isso aqui, né? Você não vê crianças vítimas da poliomielite com sequelas da polio, né? E isso faz com que a gente esqueça até que a polio existe. E se a polio mal existe, por que que eu fico tomando uma coisa para a qual não existe, né? Parece que eu estou tomando remédio sem necessidade. Só que a lógica da vacina não é a lógica do remédio, né? Ela é a lógica da prevenção primária, né? Com uma proteção específica da comunidade, coletivamente. Então, as vacinas, elas são vítimas do próprio sucesso. Elas funcionam, as doenças não aparecem, como as doenças não aparecem, a gente acha que não serve para nada, e aí depois a gente vai duvidando da sua capacidade, né? Eu acho atualmente que a culpa é do Zé Gotinha, porque olha como ele é bonitinho aqui, né? Ele é muito simpático, né? E isso acho que faz as pessoas não respeitarem muito ele, né? Na minha época, o Zé Gotinha ele era mais respeitado porque ele era monstruoso, né? Se você não tomasse a vacina, imagina achar que esse Zé Gotinha vai vir, né, na tua casa depois forçar uma vacinação, é medonho. Então você toma pelo medo para nunca mais ter que ver a cara dele. Então vejam que as vacinas elas funcionam e isso é real, né? Aqui a gente vê quedas bruscas dos casos de poliomielite a partir das campanhas de vacinação no Brasil e no mundo, né? Não tem dúvidas que as vacinas funcionam. E aqui várias vacinas, avaliando aqui no ano de 98, nos Estados Unidos, a queda de casos, né? Ah, uma queda absurda, né? No número de casos, graças ao processo de vacinação na maior parte. Só que tem muita gente na pandemia falando, bom, mas as vacinas, eu gosto, até acredito, né? Já começa errado, o discurso da pessoa quando ela começa assim. Eu até acho importante vacina, né? Eu acredito nas vacinas, mas, né? E aí nada de bom costuma vir depois de um mais, né? Então, mais uma vacina não pode ser produzida tão rápido. Eu não confio em vacina sendo feita rápido. Então, surgiu a figura do sommelier de vacina, né? Que é o cara que é tipo enólogo, né? Ele consegue avaliar, essa vacina tem notas de, né, carvalho. Essa vacina, eu não tomo uma vacina que não tiver 93,42% de eficácia, que não tenha sido envelhecida há 7 anos em ampolas de carvalho. A pessoa fica muito exigente, sendo que nunca houve essa exigência por parte das pessoas. Essa exigência, ela sempre coube às agências reguladoras, né? Inclusive a Anvisa. Essa análise técnica. A gente tem acompanhado agora esses processos mais de perto, pela globalização, pelo acesso à internet, o acesso à informação, pela mídia, né? E porque estamos vivendo um cenário muito atípico. Mas o fato é que tem como ser um processo rápido, primeiro, porque a gente evoluiu. O que a gente espera é que cada vez seja mais rápido mesmo o processo de fabricação, né? E a gente tem que aplaudir um processo rápido e bem feito e não ficar criticando. Então, olha só, aqui a gente tem que desde a pandemia da MERS, que foi um primo do coronavírus que causou, que foi o MERS-CoV, lá por volta de 2013, por aí, Oxford já vinha desenvolvendo uma vacina por adenovírus, que é aquela vacina de vetor, para MERS. Só que a vacina de vetor e a vacina de RNA mensageiro, elas são muito legais, porque elas são as vacinas que a gente pode dizer que é uma tecnologia plug and play, né? O que é plug and play? Quando você pega o seu mouse, você bota no computador e sai usando, né? Se você for mais velho como eu, você vai lembrar que muitas dessas coisas que você instalava no computador, você tinha que pôr o mouse e instalar um driver, né? Então tinha que pôr o drive certinho ali para você conseguir fazer. E hoje em dia não é assim, os equipamentos você liga e já sai funcionando. Essas vacinas, elas são assim, elas são plug and play. Você tira o MERS, bota o SARS-CoV, tem uma vacina para SARS-CoV. Tirou o SARS-CoV, bota outro, tem uma vacina para outro micro-organismo. Tirou o SARS-CoV, põe o Ebola, vacina para Ebola, tá? Lógico, tudo isso tem que ser testado, mas a forma de produzir ficou mais fácil, tá? A mesma coisa a tecnologia de RNA mensageiro.
que ainda não tinha sido testada como vacina em pessoas dessa forma, mas a tecnologia já estava pronta, tá? E as vacinas de vírus inativado, não precisa nem dizer, essa tecnologia existe há muito tempo, né? Fora isso, a gente está lidando com o SARS-CoV, a gente está lidando com o SARS-CoV-2, que é primo do SARS-CoV e do MERS-CoV, que são outros tipos de coronavírus que já atingiram países asiáticos, que já atingiram a China, né? E, ou seja, lá já tem laboratórios que estão aptos em nível de biossegurança para trabalhar com esses micro-organismos. Por isso, também conseguiram trabalhar mais rapidamente com o SARS-CoV-2. Fora isso, a gente tem uma cooperação em financiamento internacional, que nunca foi feito antes, então isso também acelera o processo. E tem um ponto fundamental, que é esse aqui, ó, a alta transmissibilidade, né? Para você fazer os estudos de fase 3, que são os estudos de eficácia, né? Para você provar que uma vacina funciona, você tem que pegar, vamos supor, 20 mil pessoas, e você vai dividir essas 20 mil. 10 mil de um lado, 10 mil do outro. Essas 10 mil aqui vão receber a vacina, essas 10 mil vão receber uma vacina falsa, que é o placebo. E daí o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar essas pessoas e ver quantas pessoas vão ficar doentes em cada grupo. Então, por exemplo, se 10 pessoas ficaram doentes no grupo que não tomou vacina, para a vacina ser melhor que o placebo, menos pessoas têm que ficar doentes, tem que proteger pessoas, né? Se nos dois grupos 10 pessoas ficarem doentes, quer dizer que a vacina é igual placebo. Então, não serve para nada essa vacina. Agora, se essa vacina for capaz de proteger, fazer menos pessoas ficarem doentes em relação ao outro grupo, aí a gente vai ter uma vacina eficaz e a gente calcula o número de pessoas que ficou, faz uma continha bem simples de regra de 3, a gente consegue dizer a eficácia, 60%, 50%, 100%, 100 a gente não vai chegar nunca, né? 95%, mas a gente tem aí uma porcentagem de proteção. Mas para isso as pessoas precisam ficar doentes, né? Porque eu estou vendo, eu dei a vacina para pessoas saudáveis. Eu só vou saber se a vacina funciona se eu comparar com pessoas saudáveis que ficaram doentes. Então, eu dependo que as pessoas fiquem doentes. Num país ou numa situação pandêmica onde tem muita gente ficando doente, esse número de pessoas acaba sendo atingido rapidamente e a gente consegue fazer mais rápido a fase 3, a gente acelera a fase 3 e, além disso, a fase 1, que é de segurança, né, e a fase 2, que começa a ver a eficácia e tudo mais, elas podem ser unidas. Então, eu junto fase 1 fase 2. Na fase 3 eu consigo andar mais rápido, porque tem muita gente ficando doente, então eu consigo terminar os meus experimentos e fazer uma vacina num tempo mais rápido, tá? Esses são os motivos. Não tem, sabe, qualquer outra coisa que se falar a respeito disso, que foi rápido demais, que não dá para confiar, que não sei o que lá, todo mundo está seguindo os trâmites e sendo rígido sempre que possível para avaliar isso. A Anvisa está sendo rígida, foi tão rígida que, inclusive, de maneira acertada e tecnicamente rígida, rejeitou a entrada da Sputnik por enquanto no país, porque não atendia a legislação sanitária do Brasil. E está correto, né? Então, se a vacina está chegando até você, é uma vacina que ela está já passou por muitas etapas e ela está apta a ser utilizada. Bom, queria falar um pouco dos tipos de vacina que a gente tem disponíveis para a Covid-19, né? A gente tem a Coronavac, que é uma vacina que, embora muita gente fique torcendo o nariz para a eficácia de 50,4% dela, é a vacina que a gente tinha que amar de coração, porque é uma vacina que a gente tem, que está nos suprindo, né, as necessidades, é uma das que mais tem colaborado para a vacinação do Brasil. E ela tem a participação do Instituto Butantan, que tem toda a sua já força nesse ramo de vacinação, de soro e tudo mais, né? Ela é uma vacina de vírus inativado, é a vacina que tem melhor perfil de segurança, ela dá poucas reações adversas, super bem tolerada e precisa de 2 doses, que varia aí entre 14 e 28 dias. Então, assim, a gente não deve ficar preso nesse valor de 50% por 2 motivos, né? O primeiro, porque 50% é um valor bom. Você reduzir pela metade a probabilidade de pegar coronavírus de acordo com a sua exposição. Então, você reduzir pela metade o risco de pegar coronavírus é uma coisa muito boa. Já resolve muita coisa. E fora isso, ela já diminui bastante
a chance de ter doenças, uma forma mais grave. Aquele 100% que o Butantan divulgou, a gente sabe que não existe, porque não existe 100% para nada. 100% foi a conta que eles fizeram lá, mas não tinha poder estatístico para fazer essa afirmação, né? Então, quando a gente olha aqui, a vacina, quando deu aquele 100% para morte, né? Aqui o valor de P não é significativo, né? Pelo contrário, é um valor de P bem alto aqui, que ele pode nos dizer que há grande chance de a gente estar incorrendo no chamado erro tipo 1, onde a gente está afirmando uma coisa que a gente não poderia afirmar, tá? Então, esquece isso aqui. Mas isso aqui é um valor importantíssimo, né? De queda de redução de risco, e aqui também um valor que a gente pode pensar como um valor interessante que evita realmente casos graves. Então, a vacina é interessante, ela já tem demonstrado poucos efeitos adversos, e o gráfico aqui para vocês verem, pessoas que não tomam e pessoas que tomam a vacina, a redução, né, nos casos de Covid-19. A gente tem a outra vacina que está bem forte aqui no Brasil, que é a da AstraZeneca, a Covishield, né? Ela tem uma eficácia no Brasil, o ensaio clínico mostrou 62%, por isso que a gente vai assumir esse valor aqui. Uma média de eficácia com outros países gira em torno de 70%. E é uma vacina por vetor viral, como a gente já explicou, tá? Tem mais efeitos adversos do que a vacina da Coronavac, mas nada que seja preocupante. No final, a gente vai falar um pouco sobre a questão da trombose e tudo mais, aquela história que ficou circulando, tá? E aí a Sputnik, que está dando bastante o que falar, porque foi rejeitada, porque não cumpriu determinadas normas que a Anvisa exigia, e essa exigência ela é importante, porque a gente está tentando garantir a segurança da população brasileira e atender às normas sanitárias do país, mas nada impede da Sputnik corrigir e mostrar mais, tirar as dúvidas que a Anvisa levantou e se aplicar para um novo registro, tá? Mas ela também vai na mesma onda aí da vacina por vetor viral da AstraZeneca. E aqui eu estou mostrando sempre os resultados dos estudos junto para vocês aqui, tá? De eficácia. A eficácia foi maior, especula-se que é por causa de ter usado 2 tipos de adenovírus em cada uma das doses, né? Mas isso ainda é especulação. A vacina da Janssen também vai nessa linha das vacinas por vetores virais, com a vantagem de ser uma vacina de uma dose só. Ela foi estudada para uma dose só, então isso facilita a adesão, né? Uma dose só é mais fácil, a logística fica mais fácil, né? E aí a gente vem com 2 vacinas que deram uma revolucionada em termos de eficácia, que foi a Pfizer, com 94,8%, vacina por RNA, mensageiro. Aqui vocês estão vendo a diferença brutal aqui, né, entre os casos de Covid para quem não tomou e quem tomou a vacina. E a vacina da Moderna, que também gira em torno dessa mesma eficácia, que também é por vacina de RNA mensageiro. É essa que a gente perdeu, essas aí que a gente perdeu uma oportunidade muito grande de compra, que o governo acabou recusando e que teriam feito grande diferença para nós no início da pandemia, né? E foi o que Israel, pelo contrário, garantiu que tivesse e começou a vacinar no dia seguinte que a FDA autorizou. Autorizou a vacina da Pfizer, no dia seguinte Israel estava vacinando, né? E isso a gente está vendo os frutos que eles estão colhendo agora do uso dessa vacinação, tá? Agora, pessoal, tem que ficar muito claro que vacinas são redutores relativos de risco. Vacina não é proteção 100%, né? Vacina, ela é um redutor de risco. Então, se você tinha um risco vamos supor que você está muito exposto no hospital, e aí você atende muita gente de Covid, né, de casos de Covid. Vamos supor que o risco, se você não tomar vacina, o seu risco de contrair Covid é 30%, né? Vamos supor que esse é o seu risco. Não, dá para calcular, mas em geral é difícil fazer esse cálculo. Estamos só estimando mentalmente. E aí, se você tomar essa vacina, esse risco de 30% cai para 15%, né? Então, você tem uma redução relativa de risco de 50%, cai pela metade, e uma redução absoluta de risco, você teve 15% de redução absoluta de risco. Quer dizer, a chance de você ficar doente diminuiu pela metade. Isso é muito bom, tá? É muito importante. É lógico, vacinas com mais eficácia têm uma chance maior,
uma probabilidade maior de diminuir o seu contágio. Mas será que faz sentido ficar comparando eficácia de vacina, né? E aí eu gosto de dizer que comparar a eficácia de vacina é igual comparar tamanho de órgão sexual, né? O homem faz muito isso, fica falando tamanho, né? Acho que tamanho é muito importante. Tá, tamanho tem uma importância, né? Então a gente aceita tamanhos mínimos para vacina, né? Então 50% é preciso chegar pelo menos 50%. Mas a partir de um certo ponto, a nossa preocupação maior é, sabendo essa eficácia de vacina e conhecendo qual é a taxa de transmissão do vírus, qual vai ser a cobertura vacinal que nós temos que fazer para atingir a chamada imunidade coletiva. É para isso que serve entender a eficácia das vacinas. Tem gente achando que a eficácia de vacina é para hierarquizar as vacinas, colocar em ordem e olhar como se fosse um cardápio e escolher qual você quer no menu à la carte. E daí você escolhe uma que você acha boa e aí à noite você pode ir na balada depois. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? A vacina, a eficácia de vacina, ela não é uma coisa individual. A vacina não é um tratamento individual. A vacina é um empreendimento coletivo, no qual, se todos estiverem empenhados com esse empreendimento, um paciente, que é Brasil, vai ser beneficiado. A população brasileira é beneficiada. É esse o paradigma. O indivíduo não é a pessoa, a unidade é o Brasil vacinado, tá? Na cobertura adequada. Então, isso que é a importância, de fato, das vacinas. Ficar pensando de maneira individual com as vacinas não resolve nada, né? O que precisa mesmo é vacinar com a vacina que está disponível. Outros motivos que não faz sentido comparar essas vacinas. Os estudos são diferentes. São estudos feitos em lugares diferentes, em épocas diferentes, com populações diferentes. A Coronavac é feita só com profissional de saúde, o estudo que foi publicado. O profissional de saúde está muito mais exposto, né, a coronavírus do que outros países, do que outros profissionais, outras pessoas. Então, não tem como você fazer comparação. Você só poderia comparar a eficácia de vacina se você pusesse várias vacinas no mesmo estudo, porque daí você está sob as mesmas condições experimentais, a gente consegue fazer uma comparação mais justa, tá? E mesmo assim, do ponto de vista prático, não faz muita diferença. O que a gente precisa é vacinar as pessoas, manter as medidas adequadas até atingir a imunidade coletiva. É isso, tá? Aqui, para vocês, né, que estavam preocupados, de repente, com a vacina da AstraZeneca, que foi falado, algumas pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca, depois da vacina, desenvolveram trombose, né? Primeiro, desenvolver um sintoma após a vacina, morrer após uma vacina, não significa que você desenvolveu um problema por causa da vacina, ou que você morreu por causa da vacina. Imagina, a primeira leva de gente vacinada foi idosos de 90 a 95 anos, uma idade super avançada, né? Vai ter gente morrendo ali a rodo, mas morrendo porque já tá com uma idade muito avançada. Vai morrer pelos mais diversos motivos. Então, é lógico que muita gente vacinada vai acabar morrendo, mas não morreu por causa da vacina, morreu porque ia morrer pelos outros problemas que já carrega consigo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir correlação com causalidade, né? Com causa. E aqui, se vocês olharem, ó, dos vacinados, quando foi lançado esse número, eu acho que até teve mais casos, teve 7 casos, sei lá, mas veja só, são poucos casos em 1 milhão de pessoas. Então, olha só a porcentagem do risco, né? Vamos supor, ainda que fosse 10, ainda que fosse, vamos supor, fosse 9 casos aqui em vez de 4, ia ser aqui um 9 no final, né? Tem gente que vai quem usar 2 casas após a vírgula, vai achar que é zero, tá? De tão baixo que é essa porcentagem. Veja que a porcentagem de trombose tomando pílula contraceptiva já é bem maior. E ainda assim é considerado baixo, né? Para quem fuma, né, o risco de trombose maior ainda. E para quem pega Covid de fato? Para quem pega Covid de fato, a chance aqui é 16,5%. Então, pegar Covid é risco para ter trombose, não tomar vacina, né? A gente tem que sempre avaliar o risco-benefício das intervenções, né? Isso é muito importante, a gente precisa avaliar, até porque vai ter muita gente aí com trombose se
com formação de trombos, doenças tromboembolíticas, se pegar Covid de verdade, a vacina vai ajudar a proteger essas pessoas, tá? Para encaminhando para o final, só mostrar para vocês uma diferença entre eficácia e efetividade, tá? A eficácia é quando a gente faz os estudos de fase 3, estudos, ensaios clínicos controlados, né? Aquele lá que eu falei do controle versus a vacina versus o placebo e tudo mais. E isso serve para mostrar o benefício intrínseco da vacina. Ah, a Coronavac para nós deu 50,4% de eficácia. E aí, uma vez que eu já tenho a eficácia, quando eu fiz já os ensaios clínicos de fase 3, eu posso olhar a população utilizando e fazer estudos observacionais para ver todo mundo está sendo vacinado, o que está acontecendo, se essas pessoas estão ficando protegidas ou não. O que eu não posso nunca fazer é sair usando nas pessoas, tentar olhar isso aqui, sem antes ter certeza que existe uma eficácia, que é o que estão fazendo com cloroquina e etc. Né? Saem usando nas pessoas, depois fica olhando o que acontece e conclui que é eficaz ou não com estudo observacional. Estudo observacional não pode dar aferir eficácia. A eficácia você só consegue se você fizer grupo tratado, grupo controle, randomização de amostras e tudo mais, né? Mas tudo bem. Então, vacinas a gente sabe disso, né? A gente sabe que tem uma eficácia. E agora, se eu olhar o mundo real, né? O Chile tem olhado para o mundo real dele lá, e isso aqui em 16 de abril, eles olharam para os cerca de 10 milhões de pessoas vacinadas que eles tinham lá e viram que a efetividade, né, quer dizer, a proteção dessa vacina lá na população do mundo real de 10 milhões de pessoas vacinadas, que é muito mais que um ensaio clínico, né, nesse caso, em termos de número de pessoas, foi de 67%, foi mais do que os 50,4%. E tudo bem, porque na população em geral, de fato a gente espera que seja melhor, mais efetivo, porque a população testada foi só de profissionais de saúde, né? Então está com uma efetividade bem interessante para hospitalização, para UTI, para prevenção de óbitos, tá? Então veja, isso aqui é um grande avanço que a gente tem, é uma grande ferramenta que a gente tem em mãos, superior a qualquer tipo de tratamento que a gente tenha, porque a gente tem pouquíssimas opções, a grande maioria é ilusão, né? E de que outros tratamentos que a gente vai desenvolver. A gente vai resolver a pandemia com vacina. Tá? A mesma coisa com H1N1. Não é Tamiflu que resolveu o H1N1, foi vacinação, tá? Então, o que eu deixo aqui para vocês e que eu peço, né, é que vocês se vacinem e enquanto os profissionais de saúde, enquanto enfermeiros e profissionais de outras áreas, que vocês possam orientar a população nesse sentido, né, que a gente possa ser educador em saúde. Sempre que a gente fala sobre saúde, a gente está educando em saúde. Então, se a gente for falar, que a gente fale com responsabilidade para que a gente faça uma educação responsável em saúde, certo? Então, eu queria deixar aqui os meus contatos para vocês. Então, aqui está o meu e-mail, para quem precisar mandar ou pedir algum material. Eu também estou lá no Instagram, é onde eu estou mais ativo com divulgação científica, é o @bac.andré, pode me marcar lá em postagens, pode... Menos sorteio, né? Sorteio é a coisa mais chata que tem, a marcação em sorteio. E podem mandar mensagem, eu estou sempre postando todo dia alguma coisa sobre farmacologia, sobre coronavírus, sobre tratamento precoce, um monte de coisa, tá? E aqui eu tenho o meu blog, onde eu divulgo ciência também. Novamente, queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Um abraço.